Estamos aí novamente nesse momento especial para nós de encontro em célula, com o estudo de hoje, o que faz a diferença? O que faz a diferença? E células são pequenos grupos que reúnem nas casas e nós estamos aproveitando a oportunidade e agradecemos você em abrir a tua casa para nós ministrarmos um estudo juntamente com você, lógico, você participando com as pessoas que estão do teu lado, tá bom? Então nós vamos dar sequência e esse estudo de hoje é o que faz a diferença? Uma pergunta. Antes de nós ouvirmos um louvor ao Senhor, nós vamos orar. Convido você a fechar os teus olhos, abaixar sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Deus, Tu és poderoso. Esse dia de vida que estamos tendo foi porque o Senhor permitiu e nós te louvamos por isso. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos lançar as nossas vidas nas Tuas mãos e deixar o Senhor cuidar de nós. Que isso possa ser uma realidade nas nossas vidas. Que a gente aprenda verdadeiramente isso. Salvação é nós lançarmos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus e deixarmos Ele reinar, e é isso que nós queremos. Conduz, ó Deus, esse momento nosso, essa nossa célula, essa nossa reunião em pequenos grupos. Abençoa, Deus, cada casa que abre realmente a oportunidade de estar nos ouvindo hoje, que o Senhor possa ministrar o coração de todas as pessoas que se encontram nessa casa, nesse lar. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. E ainda nesse espírito eu gostaria de convidar você a ouvir esse cântico, um cântico que a gente canta na igreja, cujo título é Rei do Meu Coração, e eu convido você então a ouvir essa música agora. Se você quiser fechar os olhos para ouvir essa música, prestar atenção na letra, ou de repente acompanhar aí, né, também, fique à vontade, mas preste atenção e vamos colocar os nossos corações, nosso pensamento diante das coisas que a gente fica fazendo em casa, a gente fica prestando atenção em tantas coisas. Foca agora o teu coração no Senhor, deixa o Senhor ministrar na tua vida, tá bom? Vamos ouvir esse cântico. Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom.
do meu coração. És o fogo em minhas veias, o eco em meus dias. És minha canção. Tu és bom, bom, oh. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Bom, bom, oh. Tu és 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 bom, bom, oh. Esse cântico que nós acabamos de ouvir fala que o Senhor é bom, Tu és bom, e Ele é bom mesmo. Ele é amigo fiel que não vai nos deixar independente do que a gente está vivendo. Jamais me deixarás. É verdade, Ele não nos deixa, né? E deixa eu vir com um desafio para você aí na célula agora. Pensem aí. Diga uma qualidade que faz a diferença na vida de uma pessoa. Uma qualidade. Você conseguiria? Agora, com certeza, acredito que sim, creio que sim, né? Você consegue dizer uma qualidade que faz a diferença na vida de uma pessoa. Compartilhe com a pessoa que está do seu lado aí uma qualidade. Pensando em qualidade, né, e também pensando na vida de pessoas e tal, você já teve uma situação que era um desafio que você fala assim, puxa, isso é muito grande para mim, é um grande desafio para mim, eu não me sinto capaz disso. Preste atenção,
O tema de hoje do nosso estudo da célula é o que faz a diferença. E o texto base para a nossa reflexão é de Mateus 14, a partir do versículo de número 14. Mateus 14, a partir do versículo de número 14. Fala assim a palavra do Senhor. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir, dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 10 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É um texto conhecido a respeito da multiplicação dos pães e com a presença também de peixes para alimentar a multidão. Aqui esse texto apresenta para nós 3 pontos que nós acreditamos fazer a diferença. Então, o que faz a diferença? Vamos lá. 3 pontos que fazem a diferença. O primeiro delas é levar o que tem até Jesus Cristo. A gente pega exatamente esse ponto nesse texto. O que os discípulos fizeram? Era grande a multidão, mas eles pegaram aquilo que eles tinham e eles levaram até Jesus. A gente vê que os discípulos não tinham muitas coisas. Para uma multidão, o que é 5 pães e 2 peixes? Mas eles levaram. É interessante notar que esse mesmo texto ele aparece nos outros evangelhos. Porém, no evangelho de João, no capítulo 6, a gente vê que esses 5 pães e 2 peixes era de um rapaz, era de um menino. E você pode achar que o pouco que você tem não adianta muito e não vai resolver a situação de muitas pessoas. O que eu tenho é pouco. E aí, o que eu faço então diante disso? Queridos, nós não podemos, e temos que aprender isso, nós não podemos desprezar o que nós temos. Mesmo que a gente ache que aquilo é pouco. Porque Jesus, ele não teve esse tipo de postura. Jesus poderia virar e falar: vocês têm 5 pães e 2 peixes? Então deixa isso de lado, isso realmente não vai servir. Mas Jesus não menospreza, Jesus Cristo não menospreza o pouco, quando se realmente é tudo que você está entregando. Então coloque à disposição de Jesus e aprenda isso. Coloque-se à disposição de Jesus o que você sabe fazer. Coloque à disposição de Jesus aquilo que você tem. Coloque à disposição de Jesus o seu dom, o seu talento. Certa vez eu estava conversando com um rapaz e ele colocou para mim: pastor, eu não tenho condição de ter um pequeno grupo na minha casa. Eu perguntei para ele: por quê? Porque minha casa é pequena. Eu falei assim: mas aonde você pode reunir as pessoas na sua casa ali? Cabem quantas pessoas? Deve caber em torno de 8 pessoas, mais ou menos. Eu falei assim: então qual o problema de você ter? Porque é muito pouco. Eu falei assim: qual o problema de serem pouco 6 ou 8 pessoas? É o espaço que você tem. Às vezes nós pensamos da mesma maneira. Nós achamos que é muito pouco, mas o Senhor, Jesus, não olha dessa maneira.
E dessa forma, mesmo tendo pouco, nós podemos ajudar muitos. Isso mesmo, porque a nossa ajuda muitas vezes chega a lugares que nós nem imaginamos. Então você imagina, você ajuda uma pessoa, duas dentro daquilo que você tem, mas a ajuda daquelas pessoas vão atingir quantas outras mais pessoas? Nós nem ficamos sabendo. Nem ficamos sabendo. Né? Então, pensa no dono daqueles pães ali, dos pães e dos peixes. De repente foram alimentadas pessoas que ele nem sabia, nem conhecia, nem lembrava da fisionomia. Afinal de contas, eram 5.000, sem contar mulheres e crianças. Então, podemos ajudar a muitos se nós tivermos exatamente no local certo e na hora certa, oferecendo aquilo realmente que é necessário. Então, o que era necessário que Jesus pediu ali? Era alimento, era necessidade de alimento. E foi exatamente o que foi colocado, mesmo sendo pouco aos olhos humanos, mas nós não podemos pensar dessa maneira quando nós nos aproximamos de Jesus. E Jesus valoriza exatamente aquilo que é preciso, valoriza exatamente aquilo que nós temos, quando nós colocamos realmente com o coração e sendo tudo o que nós temos. Em segundo ponto, aqui o texto nos mostra, é que nós temos que valorizar a bênção. Isso, valorizar, se alegrar e ter os olhos realmente presentes, fixos, voltados para o que nós temos e que é bênção de Deus na nossa vida. Né? Receba com fé e alegria a bênção de Jesus Cristo, mesmo que nada pareça ter mudado. Entende? Isso é importante. Os discípulos, eles pegaram 5 pães e 2 peixes e entregaram a Jesus e receberam das mãos de Jesus. O texto mostra que depois que Jesus pegou, ele devolveu para as mãos dos discípulos, ele devolveu os pães para as mãos dos discípulos. Uns pães que estavam abençoados. Entende? Olha só que maravilha. A gente recebe das mãos do Senhor a bênção e a única diferença era a bênção. E ela faz toda a diferença. Valorizar a bênção que o Senhor tem para nós e o que Ele abençoa. Valorizar a bênção do Senhor Jesus é saber que Ele está abençoando o que você vai fazer ou o que você está fazendo. É algo que nós precisamos parar e analisar. Aquilo que eu vou fazer tem a bênção do Senhor? Eu coloquei nas mãos dele para ele abençoar, para ele me devolver, para que eu possa fazer algo? Aquilo que eu estou fazendo é realmente abençoado pelo Senhor? Nem tudo que é certo é para nós fazermos naquele momento. A gente precisa saber a hora certa e se tem o sim do Senhor, se tem o amém do Espírito Santo, se tem a bênção do Senhor. Não podemos cair no erro de fazer o certo no momento errado, porque isso é um erro. Então a gente precisa reconhecer isso. Vamos lá. Pastor, fala pra gente o que é fazer o certo no momento errado. Eu vou utilizar aqui uma história bíblica. Jesus foi numa casa que ele tinha o costume de ir, que era a casa de Marta e Maria e Lázaro. E certa vez ele chegou naquela casa e Maria ficou aos seus pés e Marta estava trabalhando, fazendo as coisas da casa. Marta estava fazendo algo errado? Não, ela estava lá cuidando da casa. Cuidar da casa é algo que é certo. Mas era o momento certo para ela fazer aquilo? Então, nem sempre fazer o certo quer dizer que nós estamos fazendo aquilo que é certo, me perdoe. Nem sempre aquilo que é certo fazer, nós estamos fazendo na hora certa. A gente precisa tomar cuidado com isso. Um outro exemplo também. Falar a verdade é certo? É lógico, temos sempre que falar a verdade, mas nós temos que saber a hora certa para poder falar a verdade, porque se a gente tiver de repente com a cabeça cheia, quente e tal, a gente vai poder de repente falar algo que é certo, mas de uma maneira errada, no momento errado.
Então é algo que nós precisamos aprender. E a outra coisa que acreditamos que faz a diferença, e a terceira e última, é obedecer. Grave essa palavra, obedecer. O milagre não aconteceu quando os discípulos receberam os pães e os peixes abençoados. Aconteceu quando eles obedeceram e distribuíram os pães e os peixes. Eles receberam os mesmos pães. E o milagre aconteceu quando eles obedeceram e foram lá entregar. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, o milagre acontece e o problema ele é resolvido e a necessidade ela é suprida. Então, obedeça ao Senhor com fé e o milagre irá se realizar. Olha que tremendo isso. Recebeu o pão, Jesus abençoou, entregou nas mãos dele e falou, vai e entregue agora. Na hora que eles foram entregar, o milagre aconteceu, porque eles estavam em obediência. Para terminar então o nosso estudo de hoje. Coloque diante de Deus o que você tem. Primeiro, isso faz toda a diferença. Valorize a bênção do Senhor, a aprovação de Deus antes de fazer algo. O Senhor aprova eu fazer isso. Então, antes de você fazer, se o Senhor está aprovando, faça. E terceiro e último, o que faz a diferença. Obedeça o que o Senhor diz e o problema será resolvido. A necessidade será suprida. Guarde isso. Compartilhe essas 3 coisas com essa pessoa do seu grupo aí. Em colocar diante de Deus o que temos, em receber de Deus a bênção e a aprovação do Senhor para que eu faça algo e obedeça ao Senhor. E você vai ver os problemas sendo resolvidos e as necessidades sendo supridas. Que Deus te abençoe, que você depois do final dessa célula possa baixar a sua cabeça, orar ou pedir alguém do grupo para estar orando com você. Até um próximo encontro. Jesus te abençoe.